Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do jogo. Deixa eu fazer uma pergunta aí pra vocês, papo 10, papo 10. Alguém aí de São Paulino tá preparado pra torcer pra um time de Europa? Agora contra o Flamengo e sendo um time mistão quase que reserva? Um time de ataque de Champions League? Deixa eu falar com vocês sobre quem vai jogar aí no São Paulo. O negócio ficou sério. O negócio ficou muito sério neste sabadão aqui. E agora não é brincadeira, não. A rodada do Brasileiro vai abrir. E nós temos novidades do São Paulo. E eu trarei pra vocês aqui a situação de alguns caras como o Alexandre Pato. Eu sei que você tá na pegada de ouvir sobre o Alexandre Pato. Falarei também sobre a estreia de Rames Rodrigues. Falarei sobre a titularidade de Lucas Moura. Cara, na boa, né? Quem diria, né? Vamos falar do Bruno Henrique também? Tem que falar do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro. Esses dois caras. Mas Bruno Henrique, principalmente, eu acho que é importantíssimo falarmos sobre isso hoje e também sobre todo o resto do São Paulo que tem ao redor das notícias que são maravilhosas. Então deixa um likeinho pra dar uma moral no vídeo. Posso contar com você naquele likeinho, um like. E se inscreva aqui no canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Rola pra cima aí, ó, o vídeo agora no seu telefone, no seu computador. Vê lá o botão vermelhinho inscrever-se, você se inscreve de graça. Só ticar ali. Tamo junto, faça parte desse time que só cresce. E lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, parceira de times como Liverpool e Barcelona, e você dá palpites de futebol e se acertar, você ganha aquela sua grana boa ali se acertar. Tem que ser com muita responsa para maior de 18 anos, tá? Mas se você depositar o primeiro depósito que você fizer usando o meu link no primeiro comentário fixado, o valor dobra. 100 vira 200, 200, 400, assim até os R$ 1.200. Hoje começa o Brasileiro. Separei aqui jogos assim, ó. Botafogo, grande líder contra o Inter, classificado lá, tá bem classificado. Tal, na Libertadores. Então foi bem o Inter e o Botafogo vem muito bem. A vitória do Botafogo tá pagando 2,22. Acho que tá pagando até bastante pro Botafogo em casa, que o Botafogo tem uma chance enorme de ganhar. Apesar de não ter o Tiquinho agora. E a vitória do Inter tá pagando 3,5, cara. Mas o empate 3,14. O empate tá pagando muito aqui, eu tô achando. E tem também aqui, ó, o Corinthians, separei o Corinthians contra o Curitiba quando joga em casa. Corinthians muito favorito aqui pela odd, 1,69. E o Curitiba se ganhar 5,62. Então ficou legal, tem os jogos aí. É tudo da 1xBet, primeiro comentário fixado. Valeu, 1xBet, tamo junto. Meus amigos, vamos começar agora o vídeo falando sobre o Alexandre Pato. O Pato, ele ganha a chance de ser titular do São Paulo Futebol Clube. Eu vi pessoas falando que na última preparação do São Paulo, que foi hoje, porque amanhã já é o jogo, o Pato foi preparado como titular e deve sair jogando pela primeira vez aí com Dorival nessa terceira passagem pelo São Paulo. Você que está de olho aqui, olhando nos meus olhos, não está empolgado para ver o Pato titular do ataque do São Paulo? Na boa, o Alexandre Pato é um jogador que jogou no Inter, no Milan, jogou no Milan na Europa, jogou no Chelsea, é um jogador de Champions League, é um jogador de seleção brasileira, é um jogador campeão do mundo com o Internacional. Claro que chega no São Paulo com 33 anos, mas toda essa trajetória que eu agora resumi pra você, ela vem na bagagem com o nome de experiência. Então o Pato, que não tem aquele pulmão de menino, aquele pulmão do Juan, por exemplo. O pulmão que tem o Nestor, ele não tem esse pulmão de menino. Não é o Igor Vinícius correndo. Só que ele, na bola, jogando na frente da área. Não é pra ele voltar e ser meia, não. Não é pra ser volante. Deixa o Mendes, o Pablo Maia serem volantes. Na hora de ser atacante, jogar pisando quase na linha da área, na entrada da área, sem o Caleri, vai ter o Luciano. Vão fazer uma dobradinha Pato e Luciano, e eu acho que isso é um ataque de responsa. Se você se perguntar assim, Juba, mas o Pato pode jogar pela idade, pelo preparo físico e tal? Entenda, ele vai encarar na zaga do Flamengo o Felipe Luiz, que é lateral esquerdo, que jogou também no Atlético de Madrid, que é veterano pra caramba, mais velho que o Pato, e o Davi Luiz, que jogou no Chelsea, jogou em Arsenal, vários times da Europa, Seleção brasileira, Copa do Mundo e tal, e é mais velho que o Pato. A mesma coisa Gil do Corinthians, tem um monte de jogador aí, que é jogador que ele é consideradão e tá titular do Flamengo. E o cara é mais velho que o Pato, então o Pato não só pode, como deve jogar. E se você não concordar ainda com isso, meu amigo, lembre-se de quantos gols o Juan, bom menino, promessa, vai ter futuro, claro. Quantos gols o Juan tem feito?
Quantos gols o Erisson fez pelo São Paulo? Quantos gols o Caleri e o Luciano têm feito recentemente aí no São Paulo? O São Paulo está com um probleminha para fazer gols por causa da falta de meias. O Pato é aquele cara que quebra a linha com uma jogada de improviso e ainda é um cara que sempre fez muitos gols pelo São Paulo. Então eu acho que o Pato hoje é uma notícia assim, ó, maravilhosa. Eu não posso chamar de melhor notícia, porque o que tem para vir aqui no vídeo é coisa impressionante. Mas o Pato eu considero sim uma notícia maravilhosa e eu tinha entendido que o Juan ia ser titular. Agora o Pato surge como titular para jogar com o Luciano. Dá pra ganhar do Flamengo ou não dá? É claro que dá. É claro que dá. Daqui a pouco eu vou falar do Sampaoli e também do Bruno Henrique. Já vou falar já já. Lucas Moura. Estão dizendo que o Lucas Moura terá minutos em campo. Só que esses minutos é muito provável que ele comece como titular. Essa titularidade dele, ela é óbvia, né? É uma titularidade muito merecida, justa e óbvia. Não tem segredo pra ninguém. Não precisa estar aqui falando do Lucas Moura pra você. Só que o São Paulo tem o Corinthians quarta-feira. E o jogo, imagina assim, o jogo é domingo à noite. O Dorival, quando ele vai falar, Dorival Júnior técnico, quando ele vai falar de regeneração física dos jogadores, e você sabe do que eu estou falando, vai falar de regeneração física dos jogadores, ele conta as horas. Nós tivemos tantas horas, não sei o que, não sei o que lá. São Paulo joga com o Flamengo às 18h30. É à noite. Domingo à noite. E pega o Corinthians 7h30, 19h30, que é quase à tarde. É à noite, mas é comecinho da noite. Então, nenhum jogo aí, se fosse domingo às 4 e quarta às 21h30, era uma coisa. É domingo quase na última hora e quarta na primeira hora de futebol. Então o São Paulo vai ter realmente pouco tempo para se recuperar. São Paulo, Flamengo. Então, o Lucas Moura vai ter minutos. Mas falar que o Lucas Moura vai jogar 90 minutos eu acho um absurdo. Nem quero. Se o São Paulo tiver que perder pro Flamengo lá, paciência. Mas a verdade é que o Lucas ele vem, tal qual o Pato, para ganhar ritmo de jogo e mostrar quem ele é. Aqui veio, como está, o que o São Paulino pode esperar do Lucas Moura. E o Pato, uma coisa que eu esqueci de falar, o Luciano tá suspenso contra o Corinthians na Copa do Brasil por causa daquele cartão que ele tomou comemorando. Então, se o Pato destruir o jogo contra o Flamengo, ele pode também ser um titular ao lado do Caleri para jogar contra o Corinthians junto com o Rames, com o Lucas. Olha que coisa maravilhosa. Olha que delícia de respirar ares tão bons, né, cara? Tão cheirosos. Tem um perfume francês. Vai ter Rames Rodrigues, Lucas Moura, Pato e Caleri. Pô, é maravilhoso. E aí o Lucas, ele vai ter esses minutos e já tá pronto. Esse moleque tá pronto. Você olha assim, fisicamente, o cara tá impecável, o cara tá cuidado, o cara é maravilhoso. O Rames, tá vindo também pro Rames essa oportunidade já de começar a jogar pelo São Paulo. Ainda não está naquela mesma pegada física que está o Lucas Moura. Mas ele é um jogador que, pela característica, até meia de cadência, meia de bom passe. O Lucas quebra a linha muitas vezes driblando e chutando. O Rames quebra a linha tocando, lançando, cruzando. É outro perfil de jogador e um perfil que não precisa tanto assim de estar 100% fisicamente. É óbvio que precisa. Mas imagina o seguinte. Você tem o Wellington Rato, Michel Araújo, Rodrigo Nestor 100% fisicamente ou o Rames 70% fisicamente, o Rames é melhor que talvez os três juntos. Então precisa sim do Rames e é ótimo pensar que ele já vai conseguir jogar contra o Corinthians e que ele tá ficando cada dia mais pronto. Vai jogar contra o Flamengo agora, vai pegar alguns minutos em campo, vai ser uma coisa que vai até arrepiar, mas contra o Corinthians é possível que ele jogue mais de 45 minutos, uns 60, eu tô calculando, vai ser coisa muito boa. E só para continuar na barca das boas notícias, o Ferrarese, pra quem não sabe, o Nahuel Ferrarese, o nosso becão, o zagueiro do City, que nós compramos do Manchester City, já começou a treinar, cara. Já fez o primeiro treino com os jogadores do São Paulo, sem o contato físico ainda. Mas a transição dele pro gramado já começou e já treinou no gramado com todos os demais da delegação. É bonito de ver também. Olha o tamanho, olha o nível que esse time do São Paulo está entrando. Para falar agora um pouquinho, muito rapidamente sobre o Flamengo, Sampaoli segue sendo uma areia no olho do flamenguista, né? Uma areia. Caiu areia no olho, o cara coça, dói mais. Então, assim, é o pior técnico possível que o Flamengo podia ter. É um cara que, desde que o assistente dele lá brigou com o Pedro, os caras foram goleados pelo Cuiabá, perderam pro Nacional, os caras não conseguem resultados. Então, não dá nem para desconsiderar
que o Flamengo pode sim perder pro Grêmio no Maracanã jogando na Copa do Brasil. Tem Luis Soares no Grêmio, tem o Renato Gaúcho que sabe jogar esse tipo de competição. O Flamengo tá bem em crise. Então, se o São Paulo pega o Flamengo numa final de Copa do Brasil, é maravilhoso. E amanhã, o São Paulo não demonstrou ainda qual que é a sua força máxima. Não vai demonstrar a sua força máxima pro Flamengo. O Sampaoli, que eu me informei, ele no último jogo que perdeu lá pro Olímpia, ele tirou o Ayrton Lucas e voltou o Felipe Luiz por birra. Os flamenguistas falaram em tom de birra. Tá com birrinha do Ayrton Lucas, o melhor lateral esquerdo do Brasil. O cara tá se esgoelando sozinho ali. Tirou Ayrton Lucas, voltou Felipe Luiz, tá com o Davi Luiz, não faz gols. Luiz Araújo entrou contra o Fluminense, expulso contra o Marcelo, entrou agora na Libertadores, na Copa do Brasil, não sei onde foi, também tomou cartão e saiu, não conseguiu jogar. Esse é o Luiz Araújo. Cebolinha não consegue jogar, Everton Ribeiro não consegue jogar, quem joga um pouquinho é Arrascaeta. Gabigol não consegue jogar e Pedro, o artilheiro geral dos caras, na temporada fica no banco de reservas. É por isso que o Sampaoli, ele tá com o pé fora do Flamengo. E aí vem muita especulação sobre o Dorival Júnior, porque o Landim, presidente do Flamengo, ele falava publicamente que ele estava renovando com o Dorival quando o Dorival é demitido. O Dorival dá aquela entrevista esquisitaça, não nenhum problema, mas esquisitaça, falando que um dia na volta pro Flamengo fica esse burburinho. O flamenguista quer o Dorival lá, o São Paulino quer o Dorival aqui, e o Dorival cada dia que passa tá com mais moral. E hoje a grande preocupação do flamenguista, uma das, é que eles vão perder a Copa do Brasil pro Dorival, que eles demitiram de maneira injusta e errada. Olha como o mundo dá voltas, né? Que volta maravilhosa que o mundo tem dado. O Everton Ribeiro, que foi desejado pelo São Paulino e pelo São Paulo muitas vezes, ele tá num momento assim que indo pro final da carreira, mas ainda muito bom jogador, né? E o São Paulo sempre teve interesse no Everton Ribeiro. Eu sempre falei aqui sobre o Everton Ribeiro pra vocês. A grande questão é que o São Paulo, do nada, inventou um Rames Rodrigues e um Lucas Moura. Então o Everton Ribeiro pode ser ainda o projeto Everton Ribeiro, dito pelo próprio Rizek da Globo, dito pela Globo. O próprio Everton Ribeiro pode vir pro São Paulo num projeto chamado Everton Ribeiro pro ano que vem, desde que o Lucas Moura não fique, né? Porque se o Lucas Moura ficar no São Paulo, acho que não tem nem sentido. Então é outra volta que o mundo deu. Hoje eu venho pela primeira vez aqui pra vocês falar, o Everton Ribeiro ano que vem, tendo Lucas Moura e Rames, só quero, se ganhar muito pouco. Pra ganhar 900 conto, 800, tendo Lucas e Rames, não cabe. E o Bruno Henrique, agora é esse aqui. Bruno Henrique tem na mesma situação do Everton Ribeiro. É um jogador sem contrato, tem contrato, mas não tem, pode assinar pré-contrato com qualquer um. E assim como o Everton Ribeiro, o Flamengo não chamou para renovar. Ele teve uma contusão seríssima e hoje tem 32 anos. É um jogador que não é velho, é um jogador até relativamente jovem, não jovem, porque ele usa muito da velocidade, né? Então ele precisa da força física para jogar. Mas ele tem jogado muito bem e nós estamos entrando em setembro quase, meio de agosto. O Flamengo não chama o cara para renovar. Qualquer pré-contrato pode ser assinado e ele é ponta esquerda. Sabe aquele cara do corredor da esquerda que é ponta esquerda mesmo? É o tipo de jogador que interessaria muito pro São Paulo em qualquer oportunidade. Só que agora ele interessa, gente. Olha nos meus olhos aqui. Bruno Henrique, hoje, no interesse pro São Paulo, ele interessa muito mais. Mas muito mais. O São Paulo tem o Pedrinho que foi embora tinha o Pedrinho, foi embora pro América Mineiro. O São Paulo tinha o Marcos Paulo, que o Dorival começou a colocar. O Dorival parou de pôr o Marcos Paulo. E o próprio jogador já foi falado por aí que não vai ficar pro ano que vem. Não tem projeto o Marcos Paulo. O David, que jogou até relativamente bem alguns jogos no São Paulo, teve uma contusão agora de novo e ele não é do São Paulo, ele é do Inter. É possível que o São Paulo, que tinha Pedrinho, Marcos Paulo, David, se eu não estou esquecendo de mais ninguém aqui, que tinha 3 pontas esquerdas, vai acabar o ano sem nenhum. O Caio Careta voltou para a base. Então ter o Bruno Henrique hoje seria um projeto arrojado e muito mais inteligente do que ter o projeto Everton Ribeiro. Por quê? Porque nós temos Lucas Moura e Rames e na ponta esquerda não temos ninguém. Você gostaria de ter o Bruno Henrique no São Paulo ou não gostaria? Vamos ver o que esse maluco faz esse restinho de ano aí. Mas o São Paulo que mudou. Os ares mudaram ou não mudaram? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, ó, likeinho, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!